A gente vai estar vendo os verbos na forma mais simples do espanhol, que é o presente do indicativo. E lembra que a gente viu alguns verbos irregulares? E que eu falei pra você não se preocupar, porque isso aí a gente já tá vendo um pouquinho mais pra frente, você entenderia a regra? É agora que você vai entender. Agora você vai entender os verbos regulares na conjunção em que, quando a gente conjuga, ele não tem alteração. Então, a gente vai falar ele no presente do indicativo. Então, o indicativo é tudo aquilo que a gente indicar. Se eu faço uma coisa, eu tô me indicando. Se eu falo alguma coisa sobre tal pessoa, eu tô indicando ela. É sempre você apontando. E eles são divididos em 3 conjugações. Os verbos terminados em ar, terminados em e terminados em ir. Então, toda vez que eu tenho um verbo terminado em ar, ele vai ter uma terminação diferente daqueles terminados em ou ir. Alguns são parecidos, mas alguns não. Então, a gente vai ter que saber mais ou menos como que a gente vai falar. E isso a gente vai pegando com o tempo. Então, não fica preocupado, você vai ver algumas palavras que elas são muito parecidas com o português. Então, pensa comigo que eu tenho um verbo que termina com ar. Verbos terminados com ar. Ar, amar, caminhar, que em espanhol é caminar. Vamos ver outro verbo terminado com ar. Cocinar, que é cozinhar. Então, se eu for indicar que eu faço essas ações, se em português eu falo, eu cozinho, eu não cozinho nada. Mas se eu falar que eu cozinho, em espanhol, em português eu vou terminar com o, certo? Em espanhol também vai terminar com o. Yo cocino. Yo cocino. Se eu falo tu, ou seja, você, que lembra que o tu é o nosso você. No espanhol, tu é você. Tu cocinas. Tu cocinas. Ele cozinha. Ele cocina. Também termina com a. Ele vai terminar com a. Ella cocina. Usted cocina. Nosotros cocinamos. E a gente termina com amos. Cocinamos. Vosotros cocinais. Termina com ais. Ellos cocinan. Termina com an. Com an. Agora, se eu tenho um verbo que termina com exemplo, correr. Correr. Que é o correr, assim no espanhol também. E no português, correr. Correr. Eu corro. Termina com o. Tu corres. Termina com es. Ele corre. Termina com e. Nosotros corremos. Vosotros correis. Ellos correm. Então, sempre vai ter uma terminaçãozinha bem padrão para esse tempo verbal. Bem padrão. Sempre vão ser esses. Se for verbo regular. Agora, se é terminado com ir, vai ser yo. Vamos ver terminado com ir. Permitir. Yo permito. Tu permites. Bem parecido também. Ele permite. Termina com e. Nosotros permitimos. Termina com imos. Vosotros permitís. Termina com is. Ellos permitem. Termina com en. Então, sempre vai ter umas regrinhas assim. Amar. Com ar. Yo amo. Tu amas. Ele ama. Nosotros amamos. Vosotros amais. Ellos aman. Terminado com conhecer, que em espanhol é conocer. Em espanhol é conocer. Deixa eu mudar aqui. Em espanhol, conhecer é conocer. Assim, C-O-N-O-C-E-R. Conocer. Yo conosco. Aí é verbo irregular. A gente coloca o Z. Nosco. Yo conosco. Aí, tu conoces. Volta ao normal. Ele conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis. Ellos conocen. Terminado com ir. Competir. Yo compito. Tu compites. Ele compite. Nosotros competimos. Vosotros competís. Ellos compitem. Você viu? Sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo final. Então, aqui outros exemplos. Comprar. Yo compro. Termina com o. Tu compras. Termina com as. Ele compra. Termina com a. Nosotros compramos. Termina com amos. Vosotros comprais. Termina com ais. Ellos compran. Termina com an. Já prometer. Yo prometo. Termina com o. Tu prometes. Termina com es. Ele promete. Nosotros prometemos. Vosotros prometéis. E ellos prometen. Já o permitir. Terminado com ir. Yo permito. Tu permites. Ele permite. Nosotros permitimos. Vosotros permitís. E ellos permiten. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Se eu vou falar hablar, que é o falar em espanhol. E eu falo de eu falo. Yo hablo espanhol. Por quê? Porque o yo termina com o. Hablar é um verbo terminado com ar. Hablar. E se eu tô falando de yo, vai terminar com o. Yo hablo espanhol.
Comer. Comer termina com ER. Qual que é a regra do tu no comer? A gente volta aqui. Tu termina com es. Então, comer é como se eu tirasse esse e coloco o es. Tu comes. Eu tenho que tirar este ar, e ir e substituir pela regra. Então, eu tiro esse e coloco o es. Tu comes uma manzana. Você come uma maçã. Então, assim que a gente escreve maçã, manzana. Já o vivir, que é o nosso viver, e eu falo de ellos. Vivir, né? Fala com som de V. Vivir. Ele termina com ir. E se eu tô falando de ellos, eu tenho que terminar com en. Tem que terminar com en. Como que eu faço? Tiro o ir e coloco o en. Ellos viven em Madrid. Eles vivem em Madrid. Certo? Se você tiver alguma dúvida em relação ao verbo indicativo presente, me chama, a gente vai tirar sua dúvida.